Você ia falar que acontece muito no seu canal, no Pobre Show, quer dizer, é da galera... Você pergunta pro especialista algo e aí o pessoal acha que você não sabe, né? Sim, acontece direto isso, né? Então, por quê? O que acontece? Cara, eu tenho um programa de entrevistas. Quando você tem um programa de entrevista, eu quero dar o holofote pra pessoa que tá falando, Sim, não pra mim. Sim. Só que eu percebo que tem muito cara que tem podcast que ele quer saber mais que o convidado. No meu canal, não. Mesmo que eu saiba o que o convidado sabe, eu vou me fazer de burro pra dar a oportunidade dele explicar. Vou dar um exemplo. Senão o podcast fica muito chato. Fica. Não, e se eu sou... Então não preciso perguntar nada, já sei tudo dele, né? Sim. Então, vou dar um exemplo. Thiago Nigro. Manja muito, aprendi muito com ele. Quando ele foi lá no meu programa esses dias, eu tenho um roteiro. Aí eu fiz uma pergunta lá, né, pra ele responder. O que é equity? Daí eu cheguei, porque eu quero que ele explique pra galera. Eu já sei o que é o equity. Tanto que esses dias eu fui lá no... Esses dias não, faz um tempo já fui no podcast lá do Bruno Perini. Eu falei sobre equity lá. E tanto que você é sócio de algumas empresas através do Media for Equity. Sim. Só que o meu papel não é falar o quanto eu sei. É fazer o convidado falar o quanto ele sabe. Exato. Aí eu falei lá, ô, Thiago, explica pra mim, mano, que peste é essa desse bagulho de equity aqui? Daí ele falou, não, Duda, você não pode falar assim, equity é um negócio muito importante, equity é isso, isso e isso. Eu sei o que é equity. Ele foi babaca aí também. Não, mas... Vai, beleza. Talvez ele sabia, tá? Tá. Mas ele foi gentil ali, ele não tô falando mal dele. Só que a galera cai matando... Esse Duda é burro, hein? Não sabe o que é o equity? Claro que eu sei, caramba. Eu tenho um contrato de equity faz mais de 2 anos com algumas empresas. Só que eu tenho que dar oportunidade pro convidado falar. Nesse mesmo programa aconteceu uma outra coisa lá, que até ele fez um corte lá no canal dele, né? É ele explicando assim, não, Duda, você tem que tomar cuidado porque você tem que ter as empresas de forma que não dependam de você. Que é o que a gente tava falando aqui antes. Sim. Eu sei. Por isso que desde 2021 eu já tenho sociedade com as empresas que não dependem do meu trabalho. Mas aí você trata como se fosse uma novidade. Eu trato como se fosse uma novidade porque eu gosto de me sentir na pele de quem tá em casa e não faz a menor ideia do que é o equity. E esse é o papel do entrevistador. Sim, sim. Porque é tipo assim, se eu entrevistar 5 caras de finanças, as coisas básicas eu já sei. Aí eu trago o sexto. Aí eu não posso ficar falando assim, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. É. Se eu souber tudo, eu não dou oportunidade do cara abrir a boca. É. Eu poderia falar, Thiago, eu sei o que é equity, mas explica pro pessoal. Não, eu prefiro falar, mano, o que é esse negócio de equity? E tem coisa que eu vou perguntar que eu realmente não sei. Eu vejo que o Vilela faz muito isso. Tem coisa que ele já sabe, mas ele meio que trata como se ele não soubesse pra poder deixar o cara brilhar, né? Sim, exato. E é muito comum. Eu já vi podcast, por exemplo, que o cara chama as pessoas mais incríveis lá no podcast. Os cortes que ele faz, tudo fala dele. Caramba, velho, faz um monólogo aí, então, criatura. Parece que ele sempre quer brilhar mais do que o convidado tá fazendo. Então, eu até falei lá no Pobre Show. Tem muito vídeo que a gente faz pra produzir rios. Mas eu falo, eu quero cortes do convidado, porque ele que tá no holofote, não eu. Então, a gente tem que se... Por exemplo, eu já chamei vários caras pra falar sobre ações. Luiz Barsi, o Charles Viggs, enfim, um monte de gente. Os caras mais ferrados do Brasil. Professor Mira, um monte de cara. Toda vez que um cara vai lá, eu vou perguntar, explica pra mim, o que é esse negócio de ação? Como faz pra comprar? Como é que... Aí o cara vai lá e comenta, nossa, primo, você é burro, hein, meu? Você tem um canal e não sabe o que é ação. Eu sei, criatura. Só que eu tenho que dar o espaço pra pessoa falar. E aí tem muita gente que cai. Isso me fere o orgulho. É o tipo... Não é nem hater. É o tipo de comentário que eu fico coçando a mão pra falar, mas eu não falo nada. Isso. Mas tipo, o cara chega lá e fala, o Thiago Nigro... deu aula. Thiago Nigro humilha primo pobre falando que ele não sabe nem o que é equity. Claro que eu sei o que é isso, filho. E não tô falando que eu não aprendi. Eu já aprendi muita coisa com o Thiago Nigro e com todos os outros convidados, mas sempre eu vou diminuir para que o outro... Tem até versículo, né? É melhor que diminua para que Deus cresça, né? No meu caso ali, eu diminuo para que o convidado cresça e mostre todo o conteúdo dele. Cara, ali, né? Eu peguei uma discussão com um cara, velho, que o cara não sabia nada de Bíblia, de evangelho, nada. E o cara falou uma parada errada sobre o evangelho. E aí, eu fui explicar pro cara, mano, desculpa, velho, mas não é isso, eu não posso ficar quieto perante isso que você falou, porque não é assim, velho, realmente não é. Aí teve uma galera que, assim, fulano tá num outro nível, o apresentador não entendeu.
Aí a minha vontade de falar, não, você que idolatra o cara não sabe do bagulho que ele tá falando. É. E você ficou triste só de ter uma pessoa que vai contra o que ele tá falando.